bem-vindos à aula número 5 da disciplina de tópicos avançados de engenharia da computação. Estamos na semana 6 e aqui nessa semana a gente vai mudar um pouquinho o tópico, ainda dentro de sistemas distribuídos, mas a ideia é agora discutir não mais redes peer-to-peer, mas sim computação em nuvem, começando com alguns conceitos. Então, tem uma definição aqui, bom, provavelmente vocês já ouviram falar de computação em nuvem, aparece pelo menos na mídia, em vários lugares, e tem aqui uma definição semi-formal que talvez um pouco de acordo com o que vocês ouviram. O que seria uma nuvem? É basicamente um grande repositório de recursos de computação, então tem memória, tem processamento, tem rede, e ele é um sistema construído de forma que você pode alocar quanto de recurso você quiser. Você precisa de mais computação, você consegue. Você precisa de menos computação, você consegue. E a ideia da computação em nuvem é usar essa grande infraestrutura e essa possibilidade de escalar, né, aumentar ou diminuir a quantidade de recursos para construir sistemas. Essa é a ideia básica por trás. E, bom, é interessante essa definição semiformal porque dá para fazer uma provocaçãozinha aqui. No início dos tempos de computação, vocês devem ter visto isso em disciplinas de fundamentos de computação, basicamente o que se tinha eram grandes computadores enormes, em uma sala escondida, que eram conhecidos como mainframes. Ainda tem mainframes, mas enfim, hoje em dia é um pouco mais moderno do que esse cenário que eu estou descrevendo aqui. E você tinha o que a gente chama de terminal burro, é basicamente uma tela e um teclado, não tem processamento local na máquina do usuário. E aí, com a redução dos custos de computadores, surgiram os computadores pessoais, né, o PC. Aí tem computação local agora na máquina dos usuários. E já que tem muita computação distribuída em diversos lugares, surgiu o conceito de rede. Máquinas podem conversar umas com as outras, localmente, numa intranet, né, dentro da empresa. Isso foi expandido para a internet, você começa a ter máquinas que fornecem serviços e recebem serviços, né, modelo cliente-servidor. E isso evoluiu também em um certo momento, quando percebeu-se que tem muita computação no mundo. A ideia é, bom, por que a gente não pode contratar algumas máquinas de terceiros para processar dados para a gente? Esse é meio que o conceito de grid computing. Você consegue, computação em grade, você consegue acessar o poder computacional de um outro sistema. E a nuvem é basicamente isso, com uma grande quantidade de gerenciamento extra do que o que tinha numa grid. Você pode alocar e desalocar a qualquer momento, enfim, é um ambiente, uma grid mais dinâmica e pela qual você paga conforme você usa. O modelo é bem sob demanda. E, bom, aí tem uma provocação interessante aqui que quer dizer que agora eu não preciso mais processar localmente, eu posso processar na nuvem. Então, qual a diferença disso para isso? Assim, estamos voltando às origens, dizem que a tecnologia é cíclica, né? Você sempre volta para o mesmo lugar, você não, de fato, evolui. E até tem algumas características semelhantes, você pode tirar o processamento local, mas tem umas diferenças importantes na nuvem para um cenário anterior à lá mainframe. E para entender essas diferenças, tem aqui uma definição mais formal do que seria a nuvem, a definição do NIST. A computação em nuvem é um modelo para habilitar acesso sob demanda conveniente e ubíquo por meio de redes a um reservatório compartilhado de recursos computacionais configuráveis, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços, que podem ser provisionados rapidamente e liberados com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços. Aqui tem algumas palavras-chave que diferenciam o que seria um modelo de computação em nuvem do modelo em mainframe com terminal burro. Algumas das principais são essas aqui. Primeiro, com a nuvem você tem alta escalabilidade e elasticidade. Você tem esse pool de recursos e você aloca sob demanda, quando você precisar, os recursos com um simples clique de um botão. Então não é uma coisa do tipo, preciso de mais máquinas, vou ter que ir comprar em algum lugar, vou entrar num site para comprar mais máquinas físicas. Você precisa de mais máquinas para o seu sistema, você simplesmente clica no botão e ela é criada para você no modelo de máquina virtual, não são mais máquinas físicas em geral que são gerenciadas aqui. E aí, enfim, tendo uma quantidade suficiente de recursos no servidor, no provedor de nuvem, você tem aí a capacidade de criar isso de forma ou automática ou manual, né? Às vezes você nem precisa clicar no botão, você simplesmente diz que, olha, quando a minha máquina virtual tiver a 80% do processamento, aloca uma segunda e coloca as duas para trabalhar em paralelo. Então, você consegue fazer isso com uma grande flexibilidade, alocação de máquinas.
Segundo ponto importante é a confiabilidade, tem redundância para todo lado, replicação de dados para todo lado. É muito difícil perder dados quando está no sistema de computação em nuvem, exatamente porque se você perde um dado, porque ele estava num disco que falhou ali, teve uma falha física, existem cópias em outros discos. Então a ideia de ter redundância, backup o tempo todo é muito importante dentro do cenário de nuvem. E a gente tem aí o que a gente chama de acordo de nível de serviço, ou Service Level Agreement, SLA, que ele diz exatamente o que o provedor garante para você como qualidade do serviço que ele está fornecendo e quais são as sanções se ele não conseguir fazer o fornecimento desse serviço. Dois outros aspectos importantes é você paga somente pelo que você usa. Então, você tem que conseguir medir o quanto de recursos você está utilizando, porque, afinal de contas, isso vai influenciar a conta no final do mês, né? Quando você vai ter que pagar pelo uso do serviço em si. E o último aqui tem uma transparência grande dos recursos, você não sabe onde eles estão necessariamente. Você pode até saber a cidade onde está, porque, enfim, você contratou o serviço para um data center específico, mas o rack onde está executando exatamente dentro do data center a sua máquina, você não sabe. E é bom porque você não precisa saber disso. Toda essa parte de gerenciamento fica a cargo do provedor de nuvem, você não tem que se preocupar com isso, a princípio. E tem algumas formas de você acessar esse serviço. Tem 3 formas principais, tem subformas que aparecem na literatura, mas essas aqui são as principais. Dependendo de como você, quais são os recursos que são fornecidos para você, o que você gerencia e o que o provedor de nuvem gerencia, temos 3 grandes modelos, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Então é IaaS, PaaS e SaaS. No IaaS, a ideia é você tem só a infraestrutura básica. Basicamente, você pegou o data center, então toda a infraestrutura, o espaço físico em si, refrigeração, energia, a parte de conexão de redes em si, enfim, como essas máquinas são conectadas, as máquinas em si, onde vai ser físicas, onde vai ser executados sistemas, e uma camada de virtualização, que é onde você consegue criar as suas máquinas virtuais para poder acessar elas. Todo o resto você que gerencia. Você escolhe o sistema operacional que você quer, instala o software que você precisar e aí cria os softwares correspondentes. Então esse é um dos modelos IaaS, um dos mais comuns até, a infraestrutura como serviço, os mais baratos também de se utilizar, são máquinas virtuais somente. Se você quiser um pouco mais de serviço fornecido, para você um pouco mais de facilidade, você pode pegar, não, eu queria só fazer o desenvolvimento de um site web. Eu não quero ter que instalar todo o software para poder fazer o desenvolvimento. Então você pode pegar no modelo um pouquinho mais acima, que é o PaaS, plataforma como serviço. Nesse caso, toda a parte de sistema operacional e software de infraestrutura correspondente já está preparado para você. Então você simplesmente usa isso sem olhar os detalhes do que está por baixo. E o terceiro modelo é o software como serviço. Nesse caso, você não vai nem desenvolver exatamente na nuvem. O software já está desenvolvido e você simplesmente acessa os dados que estão sendo executados e armazenados num terceiro. Então, aqui é muito mais um ponto de usuário final. Então, mostrando aí quem são os usuários de cada um desses serviços, tem aqui uma explicação mais direcionada a isso. No IaaS é basicamente arquiteto de rede, alguém que normalmente construiria a infraestrutura para conseguir executar alguma coisa, o pessoal também chama de pessoal de operação. No caso do PaaS, você tem muito mais desenvolvedores de aplicação, então você já tem o sistema operacional e o software para fazer o desenvolvimento. É isso que você utiliza na nuvem para criar a sua solução agora, sem se preocupar com as máquinas especificamente, a especificação das máquinas, o quão poderosa ela tem que ser. Você simplesmente cria a máquina que seja condizente com você, não está muito bom, troca, pega uma máquina maior, por exemplo. E no caso de SaaS é o usuário final, né? Aí é nós, principalmente, usuários que fazemos o uso de um serviço que foi desenvolvido por um terceiro. Então tem aqui embaixo também alguns exemplos de softwares para cada um dos sistemas, os softwares ou serviços em cada um desses modelos. Temos aqui o Amazon Web Service e o OpenStack. O Amazon Web Service é basicamente uma plataforma, provedor de nuvem, a Amazon, que fornece para os usuários, para os consumidores de nuvem, a possibilidade de criar máquinas virtuais ou construir um PaaS em cima, ou então alguns serviços acessíveis via SaaS. E o OpenStack é um exemplo de plataforma para a construção da sua própria nuvem. Então você tem algumas máquinas e quer dar essa capacidade, essa flexibilidade, essa possibilidade de gerar máquinas virtuais e gerenciar elas de forma fácil, automática às vezes. Esse é um software que poderia ser utilizado para isso.
No modelo PaaS, temos aqui dois exemplos também, o Microsoft Azure e o App Engine, que são exemplos de provedores que têm IaaS também, mas enfim, são dois exemplos interessantes de PaaS também. Que permitem, por exemplo, criar aplicações móveis. O App Engine é mais voltado a aplicações móveis, né, aplicação de celular. E o Azure, que tem diferentes serviços, mas um dos principais deles é a construção de sites, por exemplo, que é interessante, que é um dos que está na referência para vocês estudarem depois. E como usuários finais, temos exemplos aqui, o Google Docs, né, enfim, já deve ter usado para escrever um documento, uma planilha, a Dropbox e o Google Drive, que é para fazer armazenamento de arquivos. E tem interessante também para os gamers que se interessam por esse tipo de aplicação, tem alguns jogos que eles têm o modelo em nuvem embutido para evitar pirataria. Então, o Diablo 3, por exemplo, quando você compra o CD, você não baixa o jogo inteirinho, você baixa um pedaço do jogo e o resto você pega da nuvem. Dessa forma é difícil piratear, né? Você não tem o jogo inteiro, você teria que piratear, fazer uma cópia do que está na nuvem, que você nem sabe necessariamente o que é para conseguir piratear o jogo. Então, esse tipo de modelo tem sido adotado por algumas empresas de jogos para evitar pirataria. Então, tem alguns exemplos de modelos, de cenários em que cada um desses modelos podem ser interessantes. Temos aqui três, um para cada um dos modelos que eu falei, PaaS, SaaS e IaaS. SaaS, por exemplo, pode ser interessante quando você não quiser usar os recursos do seu computador para guardar uma certa informação, para executar um certo sistema. Então, por exemplo, o Google Docs, ao invés de você ficar guardando arquivos localmente na sua máquina, você simplesmente salva na sua conta no Google e você pode utilizar eles quando você bem entender, desde que tenha rede para fazer isso. PaaS costuma ser interessante para aumentar a velocidade de desenvolvimento. O ponto todo é que você já tem no mesmo ambiente tanto a parte de a plataforma em si para você desenvolver, os softwares todos, enfim, uma máquina virtual Java, um sistema de um ASP.NET, um banco de dados, já tem todos esses softwares prontos para você e quando você cria e testa, você já consegue jogar para o ambiente de produção mais rapidamente. Por quê? Porque está tudo integrado, né? Você está na nuvem mesmo, é só criar uma máquina virtual, dar um IP real para ela e deixar usuários acessarem. Então, essa integração de ambientes facilita bastante o desenvolvimento. Boa parte dos casos de sucesso de PaaS são exatamente a ideia de você reduzir o tempo entre você começar a desenvolver e colocar em produção. E em IaaS é interessante, principalmente quando você tem uma demanda bastante variável, ou você sabe que você vai precisar de muito mais recursos do que você tem no seu data center no momento. Por exemplo, numa Black Friday, você sabe que vai ter muitos usuários, né? Enfim, depende um pouquinho, no Brasil tem uma briga se é Black Friday ou Black Fraud, mas o ponto é, você sabe que você vai tentar atrair muitos usuários, vai aumentar a demanda bastante do seu site, você pode utilizar o sistema de nuvem para, ao invés de manter localmente só a sua capacidade, só o que tem no seu data center, você usa também a nuvem para aumentar a sua capacidade nesse curto espaço de tempo. Você vai pagar por isso, né, sob demanda, e depois que passar a Black Friday, você simplesmente volta toda a aplicação para dentro do seu data center. Você usa só os recursos do seu data center novamente. Então, esses tipos de cenários aqui ilustram um pouquinho cada um desses modelos de serviço. Os atores na nuvem, a gente já falou dos dois principais aqui, que é o consumidor e o provedor, né? O consumidor é quem usa os recursos da nuvem, em qualquer um dos modelos. O provedor é a empresa que tem o data center e ela fornece, então, os recursos para os usuários. E tem três, no caso, outros interessantes. Um é auditores, que fazem a verificação de como está o estado de diferentes nuvens. Vou mostrar um exemplo mais adiante de uma empresa que faz monitoramento da disponibilidade das nuvens, o quanto caiu ou não o serviço fornecido por vários provedores de nuvem. Brokers, que são empresas que agem como intermediários para facilitar o acesso à nuvem de alguma forma, agregam serviços, então tem algumas características de intermediação agregando serviços para os usuários finais. E a portadora em si, que é a parte de rede, né? Não dá para acessar a nuvem se não for via rede. Se você está sem internet, não tem como fazer isso. Então, a portadora aí é o que garante que todo mundo consegue se comunicar nesse contexto.
Tem aqui dois exemplos, um deles é de um provedor de IaaS, aqui a interface do Amazon AWS EC2, EC2 é para a parte de computação, então é criação de máquinas virtuais. Eu criei aqui uma máquina virtual, chamei ela de Hello World, e eu consigo gerenciar ela quando eu quiser. Enfim, eu consigo desligar, consigo instalar coisas nela, dá para ver como está o uso de recursos dela de tempos em tempos. Então, esse é o tipo de coisa que você encontra quando está trabalhando com um IaaS, um exemplo aqui, o da Amazon. E tem um exemplo de auditor aqui, que é o pessoal do Cloud Harmony, que é aquilo que eu falei de dizer quando teve ou não uma indisponibilidade no serviço. Então, você consegue, eventualmente, comparar provedores sabendo quão confiáveis eles são. E, por fim, além dos modelos de serviço, tem os modelos de implantação. Normalmente, quando se fala em nuvem, o que se quer dizer é nuvem pública. Qual que é a ideia da nuvem pública? Você contrata o serviço de um terceiro, então toda a parte os recursos em si, eles não estão dentro da sua empresa, na rede interna, mas sim na rede externa. E você contrata esses recursos e usa esses recursos e paga por eles, sob demanda. Tem aqui alguns exemplos, o próprio Amazon, Microsoft, Google, IBM tem esse tipo de serviço, mas nem todas as nuvens são desse tipo, públicas. Existem também as nuvens privadas, que você tem um data center e você cria esse dinamismo, essa capacidade de alocar recursos sob demanda dentro da sua própria infraestrutura. E é só para o seu uso, para o uso dos seus funcionários, os diferentes setores da sua empresa. Essa é a ideia de uma nuvem privada, só tem uma entidade que vai utilizar. Eventualmente dá para fazer federada, então são algumas entidades que se conhecem, se confiam, que fazem essa utilização, aí vira uma nuvem comunitária, como uma espécie de subcategoria dentro de nuvem privada. E, às vezes, também tem nuvens que só é uma entidade que utiliza, só que não é dentro das próprias instalações. Ela contrata o serviço de um terceiro, mas não vai ter dois usuários usando a mesma máquina física, por exemplo. Só as suas máquinas virtuais vão rodar em cima da máquina física. Nesse caso, a gente chama de nuvem privada virtual, porque você acessa ela via rede, não está dentro do seu ambiente, mas só você usa aqueles recursos de hardware correspondentes. Não vai ter ninguém interferindo, por exemplo, na sua execução, porque a máquina virtual dele começou a usar muitos recursos da máquina física. Só tem as suas máquinas virtuais dentro de uma certa máquina física. E, enfim, dá para fazer uma nuvem híbrida, né? Dá para combinar os dois modelos. Você pode colocar uma parte do processamento na sua nuvem privada. Então, por exemplo, bancos costumam deixar toda a parte transacional, né? Quando você interage com a sua conta, consulta saldo, manda fazer uma transação qualquer, isso fica dentro da nuvem privada. O site em si, a página inicial, que no final das contas é um monte de informação pública mesmo, não tem muito problema de regulação disso, questões de privacidade e confidencialidade, dá para colocar numa nuvem pública. Então é bastante comum, porque aí quantos usuários acessarem a página inicial do banco, está tudo certo, ele consegue escalar, aumentar a quantidade de recursos para prover a necessidade de recursos para satisfazer a demanda. E qual modelo adotar? Pública, privada ou híbrida? Enfim, depende bastante dos objetivos da organização. A nuvem pública costuma ser interessante, principalmente quando você tem aí uma startup que não quer fazer um investimento inicial em hardware, ou então quando você tem uma carga bastante variável. Então, você construir seu próprio data center, você nunca vai saber quanto exatamente o tamanho do data center que você precisaria para satisfazer todas as necessidades dos seus serviços. Então, esses dois cenários costumam usar bastante nuvem pública, bastante comum. Vou falar um pouquinho de como criar um data center, o dimensionamento de um data center na aula seguinte, da semana 7. E nuvem privada é comum, principalmente quando você já tem a estrutura disponível e você consegue saber o quanto você vai utilizar dela. E muitas empresas que começaram, por exemplo, em nuvens públicas, saem da nuvem pública e vão para a nuvem privada depois que adquirem uma certa escala, entendem melhor os serviços, sabem quanto de recurso elas vão ter que utilizar. Então, nesse caso, é bastante comum que vão para uma nuvem privada até para poder personalizar e otimizar os próprios recursos ali dentro, né? Enfim, instala coisas específicas para as necessidades de negócio. E a híbrida é comum quando você tem já tem uma nuvem privada e eventualmente vai ter uma carga bastante variável em um certo momento, como a Black Friday, é comum fazer a integração das duas.
Para vocês se divertirem um pouquinho, tem aqui alguns links, e, enfim, também está no material, para poder utilizar nuvens tanto públicas gratuitamente, tem os grandes provedores têm pilotos gratuitos, vocês conseguem utilizar. E se vocês quiserem construir sua própria nuvem privada, num computador aí que vocês têm, um servidor de preferência, né? Costuma ser meio caro a quantidade de recursos para rodar esses sistemas. Tem aqui também alguns exemplos, o OpenStack e o CloudStack, dá para vocês brincarem e fazer a instalação própria. É basicamente isso que eu tinha por hoje, então até a semana que vem.